Bem-vindos a mais um episódio do novo Câmera, de 2020. E hoje a gente vai falar sobre neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar às mudanças. E para falar sobre esse assunto comigo, estou aqui com a Eline Razeira, que é psicóloga e coach. Bem-vinda, Eline. Muito obrigada por essa oportunidade. Vamos começar falando, o que é a neuroplasticidade, para explicar, para os nossos alunos que estão assistindo. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar às novas situações e se ajustar a elas. E para que serve, a neuroplasticidade? Para a nossa sobrevivência, e principalmente isso, porque o nosso cérebro, quando nós nascemos, nós não temos nenhuma informação registrada. Então, desde criança, nós vamos tendo as informações, as vivências. Então, uma criança que nasce num país como o Brasil, ou numa família brasileira com determinada religião, determinada cultura, ela recebe essas informações e o cérebro registra como um padrão mental. Então, e é importante isso. Por exemplo, você vai atravessar uma rua. Você não sabe, enquanto criança, atravessar uma rua, mas você aprende, E que você sabe que você tem que olhar dos lados, você sabe todo esse movimento. Então você passa a atravessar a rua sem ficar pensando, nossa, como eu atravesso uma rua. Então, as informações que você tem entram no piloto automático, que a gente chama, mas na verdade são as conexões cerebrais, que faz você atravessar uma rua. Só que assim, você vai para um país diferente, por exemplo, onde é invertido a mão. E aí você chega lá, você vai olhar da maneira que você tem de padrão. Só que é o outro lado, então o cérebro se adapta a essa nova condição. Então aquela informação que você tem de como atravessar a rua, ela tem que ser modificada. E isso é a capacidade do cérebro de colocar outra informação para você, então, se ajustar à nova situação. Como o nosso cérebro se adapta, Como hoje no dia a dia, depois de adulto, existem técnicas, para a gente fazer essa mudança? A criança diz, a gente sabe que é muito mais fácil para ela aprender porque isso é automático. Então, o adulto, como ele já tem padrões mentais definidos, você tem que fazer um esforço para essa mudança acontecer. Primeiro, você tem que querer. Então eu tenho uma situação, um padrão de comportamento e eu preciso modificá-lo. Então eu tenho que desejar essa mudança. É a primeira coisa. Por quê? Porque não é tão simples assim. O cérebro não é tão simples. Ele precisa de um estímulo para ele modificar porque também trabalha os hormônios, Então isso daí tudo é a complexidade da mudança. Depois é a repetição do comportamento, que também faz com que você modifique até que ele se torne um novo padrão. Eline, e existem dicas, para você estimular, as mudanças do cérebro? Eu vi uma pesquisa até, inclusive, eu achei bem engraçada, curioso, que durante o banho, você fechar os olhos, você estimula outros sentidos, como o tato e o olfato. Você pode comentar um pouco sobre isso? Tem como estimular mesmo? Tem e deve, porque o cérebro ele precisa dessa estimulação, do motivo para. E tem a técnica do Mindfulness, é uma meditação, mas ela treina o cérebro para atenção plena, ou seja, para você ter foco naquilo que você está fazendo. Por que isso é importante hoje? Por conta de tantos estímulos que nós temos, principalmente os tecnológicos, tanta informação, e você acaba ficando até gerando estresse mesmo. Então a meditação ou o banho, ou você se concentrar na respiração, ou você ter alguns momentos de concentração, estimular o toque. Então você está estimulando outros sentidos que você acaba treinando o cérebro para que ele tenha mais foco e uma concentração melhor. E mudar os hábitos, por exemplo, no dia a dia, eu vou por esse caminho, numa próxima vez eu vou mudar de caminho, isso também estimula o cérebro a ter essas mudanças? Já. E não sei se já aconteceu com você, mas é comum. A gente sai do trabalho, sair de uma reunião, ou de um dia bastante agitado, ou de uma aula que você saiu, que você foi bastante exigido naquele momento. Bom, eu tenho que sair daqui, eu preciso passar no supermercado. E aí a gente chega em casa e a gente fala, eu não passei no supermercado, Porque a gente começa aquele caminho e fica naquele caminho. Então o padrão mental, ele fica meio no piloto automático mesmo.
Então é importante que você faça novos caminhos, que você experimente novos sabores, que você converse com pessoas de diferentes culturas, sempre com aquele interesse genuíno, né, de realmente ampliar seu cérebro. E aí você tem uma facilidade maior para se adaptar a novas situações. De que forma, né, você aprender uma língua nova impacta também? Eu sei que as crianças têm muito mais facilidade, mas e para os adultos, né? Tem como mudar esses padrões mentais para aprender uma língua nova, por exemplo? Um grande problema no adulto, que é também um padrão mental, que vem muito provavelmente da infância, é: eu não vou conseguir. Por diversas razões, na história de vida, na escola, os pais... isso é muito difícil, eu não consigo. Esse padrão mental dificulta muito, ele vai tentar e não vai conseguir. Mas se ele conseguir mudar, não, eu posso, eu vou, o que acontece? Ele vai criar novas sinapses, ele vai criar novas conexões. O cérebro tem essa capacidade. Então o que vai dificultar não é o cérebro, mas é o padrão mental de não consigo, não sou capaz. Então o idoso ou a pessoa mais adulta precisaria fazer realmente novos exercícios, ler coisas diferentes, aprender nova língua. Os estudantes, principalmente, e eu trago muito isso, eu não gosto dessa matéria. Eu tenho um exemplo meu, né? Psicóloga, exata, estatística, né? Não. Então, quer dizer, a gente tem mais dificuldade, porque a gente já coloca, não gosto, não consigo. Uma criança, ela tem realmente uma facilidade, porque ela tem poucos padrões, então está tudo ainda muito aberto a novos aprendizados. Mas e o adulto que já tem padrões? É mais difícil? Mas ele pode mudar isso se ele quiser. E como a inteligência emocional está atrelada a tudo isso, a neuroplasticidade? Você pode comentar um pouco? Está totalmente vinculada à neuroplasticidade. A inteligência emocional, de uma forma bem simples, né? É a condição que você tem de se manter emocionalmente sob controle em situações diversas. Então você se controla e você controla também, muitas vezes, a partir da emoção do outro. Ou seja, pessoas inteligentes emocionalmente, ela é capaz, num conflito, de identificar como é que o outro está e como é que eu estou e administrar essa situação. Mas nós não somos treinados para isso. Nós somos treinados para combate, né? Para conflito, para competição. E se a gente hoje tiver modelos diferenciados nas escolas, nós conseguimos uma mudança muito significativa na administração emocional. Ou seja, eu começo a observar no conflito como é que a outra pessoa está. Se ela está muito agitada, muito agressiva, eu começo a perceber como é que eu também estou. Porque nós temos um mecanismo fisiológico, chamado mecanismo de luta ou fuga, que nos prepara fisiologicamente para o combate. Ou eu fujo, ou eu luto. Porque na hora que eu perceber um perigo, eu saio correndo. Meu corpo é preparado para isso através dos hormônios. Só que como eu estou num conflito, meu corpo também está preparado para o combate. E se eu percebo isso em mim de uma maneira rápida, e aí vai com treino, né? Esse treino vai te trazer uma condição muito mais emocionalmente controlado diante de situações, até que você passa a fazer isso de uma maneira mais tranquila. Então você tem um controle emocional a partir do treino, da neuroplasticidade que seu cérebro modificou. E você também estava comentando sobre a revolução 4.0, da questão da tecnologia. Como que fica, né, essa mudança de padrões mentais também relacionada à revolução 4.0? Isso é fundamental. Não tem muita opção. Ou você muda ou você está fora. Por quê? Porque a revolução 4.0 está aí, já está chegando, inteligência artificial, os sistemas todos estão se conversando. E o que acontece? As pessoas, os jovens que estão vindo, jovens crianças, eles já estão com esse modelo, porque eles estão aprendendo esse modelo. Nós, principalmente a minha geração, vocês também já vêm com esse modelo mais facilmente adaptado, mas assim mesmo vai ter mudança. Então, as pessoas da geração Baby Boom, veterano Baby Boom, que vai geração X, Y, vão ter que fazer um maior esforço para isso.
e se abrir a essa bacana, achar bacana, perceber que isso traz sim coisas positivas. Então a dificuldade gera medo, às vezes a pessoa não sabe, a mudança gera medo. A primeira coisa é eu não consigo, então eu não vou fazer, não sou capaz. É medo. É medo de não dar conta, é medo de ser mal avaliado, é medo até de se perder em algumas situações. Isso é um bloqueio emocional. Então, quando eu falo, não, eu posso aprender. E você se interessar, porque a revolução vai exigir isso, não tem volta. Então, os profissionais, né, que hoje estão começando, estão se inserindo no mercado, que estão fazendo um curso, que estão estudando novas coisas, é muito mais provável sucesso. Né? Ele vai se interessar, ele vai ver isso porque vai trabalhar a qualidade de vida dele também. Sim. E a dificuldade, ao contrário, cria tensão, cria um estresse que limita na atuação profissional. Né? Então você vê que a neuroplasticidade, ela existe, o seu cérebro, o meu, de todos nós, dos animais também, eles têm uma capacidade já fisiológica para esse acontecimento, só que o que impede ali são os nossos padrões mentais de medo, de não gosto, de não vou precisar, né? Na verdade são medos. Na verdade pode sim, e faça, porque vai ser muito legal. E hoje a gente estava até comentando sobre as soft skills, né? Que hoje o mercado vê muito mais isso do que o currículo, né? Muito mais. Então, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? A gente hoje é feito através do Skype, uma série de coisas. Mas existe até entrevista por competências. Ela vai perguntar coisas, as pessoas vão perguntar coisas para ver como você lida com a vida, principalmente. Porque tecnicamente você vai aprender. Se você não sabe como lidar com algum sistema, algum processo, você vai aprender. Né? Mas se você não sabe lidar com seus relacionamentos, se você não sabe conviver com o diferente, né? Se você não sabe conviver com aquilo que não é o que você pensa, mas é o que o outro pensa. Então, se você não tem essa capacidade, que é muito importante dentro do profissional, né? Da competência, você vai ter mais dificuldade, com toda certeza. Eline, tá muito gostoso o nosso bate-papo, mas a gente vai terminar por aqui. Eu queria saber se você tem alguma mensagem para os nossos alunos, né, para eles estimularem aí a neuroplasticidade, as mudanças, né, de hábitos mentais, aí, de padrões mentais. Quero sim deixar uma mensagem, porque eu acredito no futuro e tenho certeza que vocês, né, jovens, as crianças, vocês têm uma condição fantástica que é através da tecnologia, de fazer coisas muito bacanas, né, para o nosso país, para o nosso mundo, e que, sim, pense na neuroplasticidade como uma maneira de mudar esses padrões que não estão servindo mais, né? Saiba que você é capaz de fazer, né? E se não estiver conseguindo, vença os medos e fale para o seu cérebro, nós vamos conseguir. Nós vamos fazer melhor. E eu acredito nisso. Bom, pessoal, nosso bate-papo fica por aqui e eu gostaria de agradecer a Amo Muito Doces aqui de Piracicaba, que cedeu espaço, né, esse cenário lindo, super fofo para nossa entrevista de hoje. Bom, agora a gente fica por aqui, vamos comer um docinho e até a próxima. Tchau, tchau!